Retornamos à sua companhia com sinceros votos de paz, saúde e alegria no bem. Mais uma vez, nos encontramos aqui pelos caminhos da TV Nova Luz. Buscamos essa luz da compreensão na doutrina espírita como a bússola para a nossa jornada de construção no reino de Deus, dentro de nós mesmos. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema A Justiça Divina através do livro O Céu e o Inferno. Você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Utilize o nosso e-mail armando@falcone.com.br e aí você poderá participar tranquilamente. Iniciamos hoje com o parágrafo 22 do Código Penal da Vida Futura, dando sequência a esta parte do livro. Passamos agora a um momento todo especial, o estudo passo a passo, parágrafo a parágrafo, sobre o Código Penal da Vida Futura, deste livro que é O Céu e o Inferno. Assim, diz-nos Allan Kardec: conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Vamos então ao livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel a Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier. Vamos então ao livro Justiça Divina, onde Emmanuel Espírito, o benfeitor, dita ao Cândido Francisco Xavier a lição intitulada Transviados, na noite da reunião pública do dia 30 de outubro de 1961, onde ele vai comentar sobre o capítulo 22. Diz-nos o benfeitor espiritual: transviados. Caminham desfalecentes, embuçados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno, sonâmbulos das paixões em que se desregravam, são cativos dos seus próprios reflexos dominantes. Por mais se lhes atraia a atenção para as esferas sublimes, encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerando na terra as antenas da alma. Aferrolham o coração no recinto estreito de burras preciosas e sentem-se no esquife como quem se refestela em poltrona de ouro. Empenhavam as forças a tiranizarem multidões indefesas, manejando o verbo fácil, e deitam oratória fulgente no barranco em que se lhes guardam os restos, qual se ocupasse os primeiros lugares em tribuna de honra. Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas em nome do sentimento, e escrevem ou gesticulam na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. Aprisionavam a mente no egoísmo feroz e tornavam a paisagem doméstica à maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares. Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram agressivos na clausura da cova, disputando com os vermes a posse do corpo transformado em ruínas. Empregavam as horas e laqueando a si mesmos
e vagueiam errantes, hipnotizados por inteligências corrompidas com as quais se conjugam em delitos nas trevas. Não acredites, porém, sejam eles doentes sem esperança. O Criador não quer escravos na criação. Todos são livres para escolher os nossos caminhos. Por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal, a fim de entender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que nos censuram outros. Clareia-te por dentro, aprimora-te, serve, enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deve ser. No entanto, após a morte, eis que a vida é verdade, mostrando-te como és. Aí, Allan Kardec vai para o item 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos no corpo, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Voltamos então ao livro Justiça Divina, na Escola da Vida, vai nos dizer o benfeitor Emmanuel. Na reunião do dia 18 de setembro de 1961, esse espírito amigo, pela mediunidade do Cândido Chico Xavier, vem comentar este item 25º. Diz-nos o benfeitor: na escola da vida, de alma confrangida, observas os semelhantes considerados na terra em faltas e culpas maiores que as tuas. De muitos deles tens notícias que assombram e sabes que outros muitos, positivamente estirados na delinquência, permanecem. Agitam-se alguns por ignorância sob as tenazes do crime. Vários conhecem que amargas consequências recolherão mais tarde e, apesar disso, rendem-se inermes às garras da tentação. Declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros ainda, que te animavam a fé, permanecem na retaguarda, entregues ao desespero. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas, e há quem reforce, são feras em forma humana. Entretanto, ainda mesmo te arroles entre as vítimas, carregando o peito dilacerado, não ergas a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmo pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário te aproxime com vergasta para zurzir-lhes a carne. Além de sitiados na dor do arrependimento, quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Em lugar de fel e desprezo, dá-lhes amor e esperança, a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos, enganados na sombra, abençoa e ora. E se te agridem, desvairados e inconscientes, abençoa e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona e ainda mesmo para os filhos mais depravados providenciará reajuste através da reencarnação, que é a escola da vida, a levantar-se divina do bendito colo de mãe. As palavras do benfeitor Emmanuel. Vamos agora com Allan Kardec para o item 24º, onde ele vai nos dizer, neste capítulo extraordinário, para o criminoso, a presença das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel,
apenas uma frase em que Emmanuel Espírito vai nos trazer, pelas mãos de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, a mensagem intitulada Perdoados, mas não limpos, psicografada na reunião do dia 4 de agosto de 1961, na primeira parte, comentando este item 24º. Diz o benfeitor amigo: em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos na cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a perda tirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas a pedra tirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos de dentro para fora. Assim, fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz de renovação neste mesmo alguém, mas será sempre chaga na aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente leva consigo a peçonha que veicula. O escorpião carrega em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridiculizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição dessa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal que a nós mesmos fazemos. Quase sempre, aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo nos planos superiores. E, no entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminados os quadros sinistros que nós mesmos criamos. É por isso, então, que nós vamos observar que cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é cruel. Passamos agora para o item 25º, onde o mestre de Lyon vai nos dizer: espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outros ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Vamos ao livro que nos serve de orientação base, onde Emmanuel Espírito vai escrever, pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier, a mensagem intitulada Desencarnados em Trevas, psicografados na reunião do dia 4/8 de 61, ele vai comentar este item. Assim, diz-nos o benfeitor espiritual: desencarnados em trevas, insulados no remorsos, detidos em amargas recordações,
jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados ao estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores dos sepulcros a lhes partirem os ossos. Estagiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da própria cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouros e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiciência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar as torturas dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiverdes, pois, faze o bem, que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. Damos uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema Código Penal da Vida Futura em nosso próximo encontro. Ajude-nos a divulgar a Web Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet, e o SOS Preces em seus contatos. A Rádio Evoluir está completando 3 anos, mais de 207.500 conexões, 112 países alcançados. As bandeiras estão aí para que você possa conferir e também no nosso site. Você pode falar conosco através do e-mail armando@falcone.com.br. O SOS Preces está à sua disposição, das 8 às 24 horas, sempre um amigo pronto para atendê-lo. É a TV Nova Luz, com você em mais um programa Justiça Divina. Agradecemos a sua companhia e audiência. Ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos, nas suas redes sociais, para que o maior número de internautas possam se beneficiar deste e de todos os programas que compõem esta egrégora da TV Nova Luz. Rogando a Jesus que te ampare e que a luz do Espiritismo possa a todos nós iluminar, nos despedimos. Ler, aprender e vivenciar cada dia mais a doutrina espírita. Um grande abraço e até a próxima aula.